Olá, muito bom dia para você. Sextou e o Record News Rural de hoje está no ar. As exportações de frutas bateram recorde em 2025. O crescimento foi de 12% em receita e quase 20% em volume. O Brasil exportou no ano passado 1 bilhão e 450 milhões de dólares em frutas. Entre as mais vendidas para o mercado externo, destaque para a manga, que apesar de uma pequena retração em valores, por causa do impacto do tarifaço norte-americano, manteve a liderança entre as frutas brasileiras exportadas. Foram 335 milhões de dólares, uma queda de 4% em valor. Em volume, foram 280 mil toneladas, um aumento de 12,59%. O melão teve um aumento de quase 25% em receita, com 231 milhões de dólares. Limão e lima foram responsáveis por 199 milhões de dólares, alta de 1,5%. A melancia registrou aumento de mais de 57% em vendas, com faturamento de 115 milhões de dólares. A uva também teve leve retração em valores, mas manteve a posição de destaque entre as frutas mais exportadas pelo Brasil em 2025. As exportações somaram 158 milhões de dólares, queda de 0,13% em valor e crescimento de 5,62% em volume, o que corresponde ao embarque de aproximadamente 62 mil toneladas para o mercado internacional. No total, o crescimento em valor foi de 12%, e em volume 19,6% em comparação a 2024. Esse foi o terceiro ano consecutivo de recorde. O clima foi favorável durante esse ano, espalhado pelos polos de produção espalhados pelo Brasil. O clima favorável ajudou. Junto com o clima favorável também, a gente pode destacar as aberturas dos novos mercados. Esse ano foi recorde de abertura de mercado, com apoio do Ministério da Cultura, do governo brasileiro e da Abrafrutas apoiando. A gente conseguiu recorde na abertura de mercados. A gente pode destacar também a qualidade das frutas brasileiras. A gente teve um aumento significativo na melhoria das qualidades das frutas brasileiras. E, por último, a promoção que tem sido feita cada vez mais forte das frutas brasileiras no mercado externo. Para 2026, as perspectivas continuam positivas, principalmente por causa do avanço do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A curto prazo, por exemplo, a uva terá a sua tarifa zerada, melhorando a competitividade da fruta no mercado internacional, já que os principais concorrentes do Brasil já não pagam tarifas para ingressar nos países da União Europeia. Outras frutas como melancia, melão e limão passarão por um período de transição de 7 a 10 anos, com redução escalonada até a eliminação total das tarifas. Nós temos a União Europeia responsável por mais de 70% dos nossos volumes exportados, e esse acordo agora vai nos tornar muito mais competitivo, e a gente torce para que dê tudo certo, que a gente possa melhorar a nossa competitividade junto aos nossos concorrentes e mais uma vez em 2026 bater um novo recorde de exportação das frutas. O acordo entre União Europeia e Mercosul também pode abrir importantes mercados para a suinocultura brasileira. O acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia pode ser assinado esse final de semana. Entre vários produtos brasileiros que podem ter a entrada facilitada na Europa, a carne suína é um deles. De acordo com o CPEA, com o tratado fica estabelecida cota inédita de 25 mil toneladas por ano de carne suína in natura ou industrializada, com tarifa reduzida de 83 euros por tonelada. Acima desse volume, seguem válidas as tarifas padrão do regime europeu, que podem alcançar patamares elevados e inviabilizar embarques de produtos como presuntos e cortes defumados ou secos. No entanto, segundo o Centro de Pesquisas, a cota prevista ao bloco europeu é pequena em comparação ao volume exportado pelo Brasil. De modo geral, a União Europeia será importante para diversificar o mercado, mas não deve se tornar um grande destino imediato da carne suína brasileira. O Brasil deve bater um novo recorde na produção de grãos. Os números estão no quarto levantamento da safra de grãos 2025-2026. O estudo aponta um aumento de 0,3% em relação à safra anterior, com a produção chegando a 353,1 milhões de toneladas. A soja, principal cultura do Brasil, alcançou 176,1 milhões de toneladas, quantidade 2,7% maior que a safra passada. A área plantada cresceu 1,3 milhão de hectares, mas a produtividade apresentou uma pequena variação negativa, de 0,1%.
Já o milho apresenta uma redução de 1,5%, alcançando o total de 138,9 milhões de toneladas na safra atual, contra 141 milhões de toneladas no ciclo 2024-25, apesar do aumento de quase 23 milhões de hectares na área plantada, somando as 3 safras do grão. O sorgo, que registra forte expansão no Brasil, teve aumento de 9,2%, passando de 6,1 milhões de toneladas no ciclo anterior para 6,7 milhões no ciclo atual. O girassol, impulsionado pela demanda por óleo vegetal e biodiesel, registrou alta de 1,5%. Dentre as culturas de verão, o algodão tem a produção de pluma estimada em 3,8 milhões de toneladas. Para o amendoim, a expectativa é de 1,1 milhão de toneladas, quase 2% menor que o ciclo anterior. Já o arroz tem produção projetada em 11,1 milhões de toneladas. Na temporada anterior, a colheita foi de 12,7 milhões de toneladas. A produção do feijão está estimada em 3 milhões de toneladas, 0,5% abaixo da safra anterior. Nas culturas de inverno, a produção do trigo deverá atingir 7,8 milhões de toneladas. Em seguida, aparece a produção de aveia, com 1,3 milhão de toneladas. Na contramão da tendência, a demanda por carne tem se mantido firme em janeiro. Entenda os motivos. Geralmente, no início do ano, a demanda por cortes mais nobres de carnes bovinas cai. Isso porque, com as despesas extras no primeiro mês, os consumidores substituem as proteínas mais caras por opções mais acessíveis, como os do dianteiro e as carnes suína e de frango. No começo de 2026, porém, os preços se mantiveram firmes, sustentados pela demanda em alta, de acordo com o CPEA. Agora, o mercado segue de olho no movimento da segunda quinzena de janeiro. Para o boi gordo, os negócios seguem estáveis, com oferta limitada e demanda fraca. Na parcial de janeiro, a vantagem da carcaça casada com o osso no atacado da Grande São Paulo sobre o boi para abate pago ao pecuarista é de R$ 25,64 a arroba. O estado de Goiás é o terceiro maior produtor de látex do Brasil. E o setor ganhou fôlego com a redução do ICMS, que baixou de 19% para 12%. É destas grandes árvores que se extrai o líquido branco e viscoso. Ao raspar a casca em forma de espiral, o líquido sai da seiva, também chamada de veias, e já começa a escorrer até cair na tigela. Da floresta amazônica aos campos do centro-oeste, o cultivo da seringueira é uma alternativa sustentável e rentável para o agronegócio brasileiro. Conhecido como ouro branco, o látex ganha ainda mais importância no mercado internacional, com o aumento da demanda por produtos ecológicos e recicláveis. A seringueira é uma cultura de longo tempo, com ciclo produtivo que pode chegar a 40 anos. Além de gerar renda, ela ajuda na recomposição florestal e na absorção de carbono, o que é fundamental para o equilíbrio ambiental. Só que na região centro-norte de Goiás, em municípios como, por exemplo, Goianésia, Barro Alto, Vila Propício, Santa Rita do Novo Destino, São Luís do Norte, estão cultivados mais de 6 milhões de seringueiras, numa área total de cerca de 12 mil hectares. Isso significa que Goiás tem um papel fundamental na produção da borracha natural. Para se ter uma noção, nosso estado está em terceiro lugar no ranking da produção de látex brasileiro. De acordo com a Associação dos Países Produtores de Borracha Natural, a produção brasileira no ciclo 2024-2025 deve chegar a 266 mil toneladas, um aumento de quase 9% em relação ao ciclo anterior, com destaque para o estado de São Paulo. Ainda assim, o Brasil enfrenta um déficit comercial, importando entre 40% e 50% da borracha utilizada no mercado nacional. 65% dos pneus que são consumidos no Brasil são importados do Sudeste Asiático e apenas 35%, 34%
são pneus nacionais, produzidos aqui no Brasil. Em busca de um mercado competitivo, a Cooperativa dos Eivicultores do Centro-Oeste, que representa os produtores de borracha natural dos estados que compõem a região central do Brasil, pediu socorro em nome de 92 cooperados. A cooperativa tem uma produção de 3.000 toneladas por ano, enquanto a produção goiana totaliza aproximadamente 14.000 toneladas anualmente. A produtividade média do estado, 2.500 quilos por hectare, é superior à média nacional. Pensando na continuidade da produção goiana, é que o sistema OCB atuou com maestria para negociar com o governo estadual a redução da tributação. Antes era de 19% e ICMS, agora a realidade é outra, 12%. Procuramos na Secretaria da Economia, ela se sensibilizou por essa questão e fez a mudança legislativa necessária para que houvesse essa equalização de custo tributário entre empresas convencionais e cooperativas. Isso aí vai fortalecer o nosso cooperado, né, que vai ter um incentivo maior para a sua produção, vai conseguir ter preços melhores, ter maior competitividade de mercado. E isso com certeza vai movimentar a economia, vai fortalecer o sistema cooperativo. Os produtores associados à maior cooperativa dos avicultores estão satisfeitos com os avanços alcançados por meio da negociação entre o sistema OCB e o Estado. Toda essa cadeia da borracha vai ganhar com aumento de produtividade e também de competitividade, porque o produto da cooperativa vai ser mais competitivo no mercado. Uma pesquisa com vinhos gerou rótulos especiais para comemorar os 90 anos do campo experimental da Epamig, em Caldas, no sul de Minas Gerais. De uma pequena cidade no sul de Minas, novos caminhos começam a ser traçados na Rota dos Vinhos. A Epamig lançou uma série especial de rótulos que celebra os 90 anos do campo experimental de viticultura e enologia em Caldas. As novidades fazem parte das edições Madeiras Brasileiras e Maceração Carbônica e se destacam pelos métodos inovadores. Nós temos uma adega repleta de vinhos de diferentes pesquisas, então com variedades, com estilos de vinificação, com estilos de amadurecimento muito diferentes. Então a gente escolheu agora para lançar uma série especial, uma edição especial de rótulos que tiveram amadurecimento em recipientes diferentes. A proposta é valorizar o que a região já oferece e ao mesmo tempo inovar. Nos novos rótulos, a Epamig utilizou diferentes madeiras brasileiras no processo de envelhecimento dos vinhos. Então a gente vai lançar um rótulo que foi amadurecido em madeira de amburana, um em madeira de jequitibá rosa, um em castanheira e o de inox e o de carvalho, para a gente fazer um comparativo. O jequitibá rosa, por exemplo, leva mais elegância e equilíbrio, com aromas amadeirados. Já a amburana se destaca pela intensidade, realçando os aromas e os sabores. A gente traz essa inovação, como que a gente pode usar o que é do nosso terroir já, para amadurecer e exaltar ainda mais o que é o nosso produto, que é o vinho. Além da pesquisa com madeiras nacionais, outro rótulo chama a atenção pelo método de elaboração. É um Syrah produzido por meio da técnica de maceração carbônica. A gente pega os cachos inteiros da variedade Syrah, coloca num tanque de inox, injeta gás carbônico e deixa mais ou menos entre 25 e 30 dias ali nesse processo, sempre adicionando gás carbônico. O que acontece quando a gente faz isso? A fermentação, ela começa de dentro da baga para fora e não é uma fermentação alcoólica, é uma fermentação enzimática que a gente chama. Então, as enzimas da própria uva começam a trabalhar quimicamente ali e a formar compostos, que são compostos aromáticos, que vão dar uma característica, um perfil para o vinho que é diferente de tudo que a gente já tomando os vinhos de vinificação tradicional. O experimento começou como uma pesquisa
pesquisa científica, mas o resultado surpreendeu. O vinho apresentou um perfil bem diferente do Syrah tradicional, que é conhecido por ser mais encorpado e intenso. O resultado foi muito interessante e inédito, né? Para a viticultura de inverno, a gente não tinha nada parecido até então. E aí surgiu a ideia de realmente a gente fazer dele o vinho comemorativo de 90 anos da Estação Experimental aqui de Caldas. Os rótulos têm produção limitada e podem ser comprados do campo experimental da Epamig em Caldas. Mas para quem está acostumado com o Syrah mais encorpado, a dica é se preparar para uma experiência um pouco diferente. Quando eu vou para o vinhedo e eu acompanho a maturação da uva, a uva me diz o que ela quer, o que ela tem potencial para me entregar. E quando eu olhei para a Syrah daqui, eu falei, gente, a gente pode ter um vinho excelente através da maceração carbônica, com um perfil completamente inusitado e ainda assim representando o que é o terroir da vitivinicultura de inverno aqui do sul de Minas. Então eu acredito que os consumidores vão se surpreender com esse novo perfil de expressão da Syrah. Confira agora como fica o tempo nesse final de semana em todo o país. A sexta-feira será marcada pela atuação de uma nova frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul, além da presença de calor e umidade em boa parte do país. O cenário favorece pancadas de chuva, temporais localizados e rajadas de vento, principalmente no período da tarde e à noite. No Rio Grande do Sul, a nebulosidade aumenta com a aproximação de uma nova frente fria. E no Paraná e em Santa Catarina, o tempo também deve ficar mais nublado ao longo do dia. No Sudeste, amanhã ainda tem aberturas de sol em várias áreas, mas a nebulosidade aumenta gradualmente ao longo do dia em São Paulo, Sul, Triângulo e áreas do leste de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Enquanto no restante do estado mineiro, o céu varia entre sol e nuvens. No Centro-Oeste, o sol aparece pela manhã, em grande parte da região, e a nebulosidade aumenta rapidamente durante a tarde. No Maranhão, Ceará e também no Piauí, além da faixa litorânea leste do Nordeste, há variação de nuvens, enquanto no interior, o sol predomina. E no norte, o tempo também deve seguir mais fechado. Durante a madrugada e ao longo do dia, a frente fria provoca chuva moderada a forte no Rio Grande do Sul, com risco de temporais em grande parte do estado. No Paraná e em Santa Catarina, a chuva começa de maneira mais fraca, mas ganha força a partir da tarde, principalmente no leste do Paraná, onde há chance de temporais. E à noite, ainda há previsão de chuva na região metropolitana de Porto Alegre. Pela manhã, chuva fraca no litoral sul e interior de São Paulo, além do nordeste de Minas e do Espírito Santo. À tarde, as instabilidades se intensificam e provocam chuva moderada a forte em São Paulo, sul, sudoeste e Triângulo Mineiro, além do sul do Rio de Janeiro e litoral norte capixaba. E há risco de temporais na metade leste paulista, sul mineiro e fluminense. À tarde, a presença de calor e umidade também favorecem chuva mais intensa em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, com risco de temporais no noroeste mato-grossense. E em Mato Grosso do Sul, o tempo também segue instável, com chuva moderada a forte em boa parte do estado. Manhã com chuva fraca também no litoral leste do Nordeste, além do interior do Maranhão. À tarde, as pancadas aumentam nessas áreas, além do Ceará, norte do Piauí, oeste da Paraíba e também do Rio Grande do Norte, com chuva moderada a forte e risco de temporais no oeste do Maranhão. E na região norte do país, chove forte desde cedo no Amazonas, Acre, Rondônia, sul de Roraima, além de áreas do oeste e sudoeste do Pará. À tarde, as instabilidades se espalham mais, e há risco de temporais em grande parte da região. E no Amapá, as pancadas de chuva também seguem ocorrendo. E a semana termina com tempo mais seco pelo interior do Nordeste, além de áreas no Tocantins, Nordeste de Goiás, além do Norte e Noroeste de Minas. E na Bahia, em áreas do Oeste, Norte e interior do estado, a umidade do ar entra em alerta, podendo ficar abaixo dos 20%. E em relação às temperaturas para esta sexta, máximas de 29 graus em Brasília, Goiânia em BH, 30 em São Paulo, 32 em Salvador e em Campo Grande, 34 em Porto Alegre e até 35 graus no Rio.
O cenário para o produtor de leite no Brasil em 2026 exige cautela. Os preços continuam em patamares baixos e o volume importado preocupa. A produção interna cresce, mas a demanda não está no mesmo ritmo. Para falar sobre a pecuária leiteira, a gente conversa agora com Geraldo Borges, que é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a Abra Leite. Bom dia, Geraldo, seja bem-vindo. Bom dia, Ingrid. É um prazer estar aqui falando com vocês no início deste ano de 2026. É isso. Então, a gente começa, fazendo um panorama de 2025. Vamos conversar um pouco também sobre expectativas para 2026. Mas, primeiro, como é que está a situação do produtor de leite no Brasil hoje? A gente vem acompanhando preços baixos, o custo dos insumos, enfim. De uma maneira geral, como é que está a situação do produtor leiteiro? Não é um momento bom para a pecuária leiteira, não só para os produtores de leite, mas também para a cadeia como um todo, pois nós temos cooperativas de produtores de leite, laticínios, que também estão passando juntamente conosco, com nós, produtores de leite, por essa crise, esse momento difícil, que começou a ser bastante desafiador, principalmente no último trimestre de 2025. Lembrando que os preços foram caindo a partir de abril de 2025, mas culminando aí com a queda expressiva em outubro, novembro e dezembro, e ainda está persistindo agora nesse início de 2026. E isso tudo decorrente de 3 problemas. O primeiro deles, e o pior, são as importações, que nós chamamos de predatórias, por serem abusivas, excessivas, de leite do Mercosul, que vem acontecendo desde 2022, em números recordes nesses últimos 4 anos, e que com certeza trouxe um desequilíbrio muito grande ao mercado. Em 2024, houve uma melhoria no preço do leite pago ao produtor e uma estabilidade ao setor, ao sistema das cooperativas, laticínios e produtores. E isso fez com que gerasse uma motivação e com isso aumentou o volume de produção do leite aqui no Brasil. Então nós tivemos também esse acréscimo no volume de produção. E, juntamente com esses 2 problemas, nós observamos que o consumo continua patinando no Brasil, o que podemos dizer que acontece nos últimos 10 anos. Nós não temos um acréscimo no consumo que acompanhe esse excesso, esse aumento de oferta. E essa conjuntura, esses 3 problemas, geraram essa crise no setor, com baixas de preço pagos aos produtores, de abril do ano passado, de 2025, até dezembro de 2025, e com a perspectiva que ainda, nesse início de 2026, ainda não se tenha uma solução e uma melhoria, até porque não houve medidas adequadas por parte do governo federal que cessasse ou diminuísse essas importações predatórias, que seria a maneira mais rápida de resolver esse problema, de pelo menos dar ali um freio de arrumação no mercado nacional da cadeia produtiva do leite, para que o setor respirasse, para que a gente tirasse muitos produtores, milhares de produtores de leite da UTI, e também muitas cooperativas e principalmente pequenos laticínios que estão passando por dificuldades nesses momentos. Mas quem sofre realmente muito são os nossos produtores de leite, que estão vendendo o seu produto por um preço aquém, muito abaixo do custo de produção, o valor que se gasta para produzir o leite. Geraldo, a gente acompanhou que em 2025 a produção aumentou. Você havia comentado, que esse aumento já tinha começado em 2024, com o aumento nos investimentos, o preço estava um pouco melhor, então o produtor investiu mais. Com os preços baixos agora, esse investimento, esse aumento de produção é bom e é ruim, porque com o preço baixo está mais difícil de honrar esses compromissos de pagar pelo investimento? Sim, com certeza. Quando há um momento de melhoria nos preços, não digo que os preços estavam adequados e eram os que deveriam ser, mas um momento em que se observa preços mais, vamos dizer assim, mais estáveis e que dão condições não só dos produtores, mas da cadeia produtiva do leite funcionar, a gente observa que há um acréscimo de investimentos, sobretudo por aqueles médios produtores e grandes produtores, mas também os pequenos investem mais no seu negócio, na sua atividade.
às vezes com compra de matrizes, com compra de equipamentos, tecnificação da atividade, e muitos entram em financiamentos. E aí, quando você você adere a um financiamento em um momento de estabilidade, de preços melhores, e em seguida vem uma crise, com certeza isso gera muitos problemas de produtores que não estão conseguindo honrar com seus compromissos, e cooperativas também, inclusive cooperativas que pegaram em 2023, na outra crise, na penúltima crise, né, a primeira anterior a essa que nós estamos vivendo hoje em 2025, início de 2026, muitas cooperativas pegaram crédito que o governo ofereceu, linhas de créditos, que isso são endividamentos do setor. Então, tem produtores que estão com dificuldade de pagar parcelas de custeios e investimentos, mas é geral, todos os produtores de leite, pequenos, médios e grandes, independente se são da agricultura familiar ou se são numa linha mais empresarial, estão passando por dificuldades desde o último trimestre de 2025, principalmente. A coisa ficou bastante difícil a partir de outubro de 2025 e a gente precisa que haja alguma ação mais firme por parte do governo federal para controlar esse problema, como eu disse, para gerar uma arrumação no setor, porque nós não podemos continuar com esse desestímulo que é retirada em grande volume de produtores da atividade. Isso gerará, se continuar da forma que está, problemas graves, sérios de abastecimento, com saída de produtores da atividade e um desabastecimento, e que quem vai pagar a conta lá na frente é o consumidor. Ou seja, um desabastecimento, nós vamos ser obrigados a importar no futuro pelo preço que estiver no mercado para abastecer o nosso país. Aí essa conta sai das costas dos produtores de leite e vai também para as costas da sociedade em geral, que é o público consumidor. Você falou sobre as importações, né? A gente vem vendo, vem acompanhando uma reação do setor com relação às importações de leite. O leite que é importado, ele chega em pó aqui, né? Por que teve esse aumento expressivo? Porque se o Brasil produz leite, não é suficiente o que é produzido aqui para o consumo interno. Por que esse aumento do volume importado, que muitas vezes estabelece uma briga desigual com os custos que o produtor tem aqui, né? Os países que exportam praticamente 100% do que é importado no Brasil são Argentina e Uruguai. E esses países, eles além de terem uma competitividade maior, com custo de produção melhor tecnificação, melhor produtividade, principalmente na Argentina, há subsídios. E também existe uma demanda por parte da CNA, apoiada pela Abraleite, pela OCB, pelo setor de uma maneira geral, para que o governo faça a investigação de dumping. Em 3 de dezembro agora de 2025, o vice-presidente e ministro Alckmin colocou essa investigação de novo para ser executada. Porém, uma solicitação que nós do setor, Abraleite, CNA, OCB, todas as entidades do setor, as lideranças, inclusive apoiadas ali pela FPA, FPPL, toda a bancada de parlamentares ali que defendem o agro, foi que o governo imediatamente colocasse uma medida provisória, dando a suspensão nas importações até a investigação avançar, como uma forma de cessar essas importações danosas momentaneamente para que o mercado se ajuste. O excesso de oferta é muito grande, porque o volume das importações está muito grande. O Brasil sempre conviveu com algo na casa de 1,5%, no máximo 3% daquilo que se produz e consome no Brasil ser importado. Ou seja, as importações elas não passavam ali de 1,5% a 3% do que era consumido no Brasil. E nós vivenciamos de 2022 para cá números altíssimos, um percentual que chegou a 12% em alguns momentos, mas sempre ali na casa de 8%, 9%, 10%, sendo leite em pó importado, queijos importados, ou seja, derivados lácteos importados da Argentina e do Uruguai, que estavam ali compondo próximo de 10% do que é consumido no país. E isso gerou essa instabilidade enorme no setor, com muitos produtores sendo desestimulados, diminuindo a sua produção ou saindo da atividade. Como aconteceu em 2023, está acontecendo
agora no último trimestre de 2025 e nesse início de 2026. E o que nós precisamos é que o governo reaja em defesa desse setor gigantesco, que gera muito emprego e rendas, e o governo e renda no Brasil, tanto no campo quanto nas cidades, que o governo adote emergencialmente uma medida que pelo menos suspenda, interrompa, diminua as importações de lácteos do Mercosul nesse momento tão difícil que o setor está vivendo, sob pena de não só quebrar esse setor, mas também trazer danos à sociedade como um todo, como eu disse, pela falta de capacidade de produzir e abastecer totalmente o nosso país através da nossa cadeia produtiva do leite nacional. Geraldo, você falou, né, do Mercosul e falou também de outros países, Argentina, Uruguai, que exportam o leite para o Brasil. Com a aprovação, a provável assinatura do acordo União Europeia-Mercosul, como é que fica o setor? Pode sofrer algum impacto, seja positivo ou negativo, da saída do leite ou da entrada de produtos derivados do leite aqui para o Brasil? Sim, é uma preocupação grande do setor pelo fato de que, se nós estamos tendo problemas com o leite do Mercosul, principalmente Argentina e Uruguai, que são, de certa forma, mais competitivos e também têm subsídios, coisa que o leite brasileiro não tem, o setor leiteiro nacional, os produtores de leite não têm subsídios do governo brasileiro. E sabemos que há subsídios grandes na Europa e que a Europa é competitiva, principalmente em queijos, mas também em leite em pó. Então, há um risco grande de que as importações daquele continente europeu, da União Europeia, também venham a trazer mais problemas para o nosso país, em um momento que a cadeia produtiva do leite nacional ainda não sofreu a mudança que ela precisa sofrer para que ela se torne competitiva. Nós não temos, volto a repetir, subsídios do governo brasileiro e um outro continente, um outro bloco econômico começar a mandar queijos e leite em pó para o Brasil, é uma grande ameaça, mesmo sabendo que inicialmente tem um prazo até 10 anos de degravação, nós temos uma preocupação muito grande e isso deve trazer, com certeza, problemas ao Brasil. Você comentou no começo da nossa conversa sobre a demanda, né? A gente acompanhou em 2025 o aumento da produção e um aumento bem pequeno da demanda, talvez não muito expressivo. Porque as pessoas não deixaram de consumir, mas está estagnada a demanda, o consumo de leite, é isso? Sim, está estagnada há 10 anos. E a gente sabe que são dois fatores que interferem, influenciam no consumo de algum produto. No caso dos produtos lácteos, principalmente, a questão econômica. Ela influi não só na possibilidade de crescimento, como de manutenção, de estagnação, como de queda no consumo. Então, a gente observa que nos últimos 10 anos não houve esse acréscimo de produção. Um por motivos econômicos e outro por questão também de que o leite vem sofrendo nos últimos anos muitos ataques, como se fosse um alimento que, através de notícias falsas, fake news, como se não fosse um alimento saudável ao ser humano. E é exatamente o contrário. Isso aconteceu com os ovos há alguns anos e hoje a sociedade como um todo enxerga e reconhece a importância desse alimento para o ser humano, inclusive indicado por nutricionistas, por profissionais da área de saúde e também da área de práticas esportivas. O ovo hoje é um alimento das academias, vamos chamar assim, e esse reconhecimento ainda não aconteceu com o leite. Então falta um marketing positivo, falta uma comunicação melhor do leite e seus derivados, para que também exista acréscimo no consumo através dessa divulgação correta, o combate às fake news e também um marketing positivo mostrando as virtudes do alimento leite e seus derivados. Esses dois fatores seguram, com certeza, o desenvolvimento do crescimento, vamos dizer assim, do consumo. É isso, Geraldo. A gente espera, então, que o setor se fortaleça em 2026 e que a gente tenha boas notícias com preços melhores, tanto para o produtor como acesso também a produtos de qualidade para o consumidor. Muito obrigada. Um ótimo dia para você. Nós agradecemos, estamos sempre à disposição. Obrigada. O Record News Rural de hoje vai terminando. Um excelente final de semana para você. Até a próxima.